Então, galera, o que acontece? O vídeo cortou e eu tenho o quê? 8 minutos. Eu vou até me arrumando aqui, que eu vou sair para a minha igreja. Qual o problema? Eu tava gravando vídeo. Aí o que acontece? Eita, desculpa, fone. Ai, meu Deus. Tá, quase que cancelei o vídeo. Então, o que acontece? Eu tava... Meu celular, ele fecha a tela automaticamente depois de uns minutos. Aí cortou o vídeo. Aí eu nem lembro mais o que eu tava falando. E não dá nem tempo de ver, porque eu teria que parar pra ver o vídeo. E eu tenho que sair logo. Enfim. Então, o que acontece, gente? Continuando, eu não sei onde eu parei. Me desculpem, tá? Se eu não terminei de contar outra coisa, manda aqui nos comentários que eu digito, tá? Ou eu vejo eventualmente depois e... sei lá. Continuando a história do Blaze. O Blaze, ele é atualmente primeiro sargento do exército silentiano. Eu até tentei desenvolver um pouco a lore com o Gemini, às vezes com o ChatGPT, mas gente, não dá, é muito irritante. Ou eles ficam toda hora falando disso e esquecem que o personagem não se resume a isso, ou eles falam informações que você já nem tá mais falando, entendeu? Ou sei lá o que, é muito irritante, sério, não tem feeling, de verdade. As melhores lore acho que eu fiz com o ChatGPT, mas ele fica repetindo muito às vezes, entendeu? Vício em palavras. O Gemini não segue o fio da meada. De repente você está se irritando porque ele não está sendo mais fiel com seus ossis. Tô até bebendo água aqui. Enfim, meu Deus. Ai, chega. É que eu tenho que sair já já. Enfim, e tá chovendo. Vamos lá. Outras curiosidades sobre o Blaze. Esse vídeo deve ser bem engraçado de assistir, né? Então, o Blaze, atualmente ele é primeiro sargento, mas antes de ser primeiro sargento ele foi terceiro sargento, depois ele foi na hierarquia, né? Mas de sargento ele era cabo e de cabo ele era soldado, de soldado ele era recruta. Qual, porém, o pai dele que é o Azak Zaroyan. Se você olhar pelo nome, você pode achar até que é a mãe, né? Azakusa. Mas não, ele é macho. Antes era pra ser Iron, mas aí eu mudei pra Azakusa, em referência ao templo Azakusa do Midnight Club 3. E eu sei. Enfim, não me importa se é nome feminino, japonês ou não. É Azakusa. É... Aí o que acontece? Ele é um dos fundadores. Então, quando o exército foi criado para proteger a Vila dos Lobos de Madeira, a princípio, O, o, o Blaze não começou com patente alta, ele começou como recruta também, né? Mas ao contrário dos exércitos que costumam ser um lugar muito rígido, coisa assim, o exército salentiano não é um lugar muito rígido. Apesar dos soldados serem muito eficientes, eles são apenas bem treinados e coordenados. Mas você não necessariamente vai chegar lá e vai ter alguém gritando com você. Ele só vai gritar para dar ordens, mas não necessariamente para te humilhar. Só que ao contrário de My Little Pony, que precisa de exemplos reais para mostrar como é que funciona, aqui todo mundo tem uma ética muito alta, uma ética e uma moral muito alta. Então, tipo, você não precisa necessariamente gritar com eles para eles fazerem alguma coisa, no máximo para dar ordens, né? Mas isso é clássico do exército, né? Aí o famoso, sim, senhor, não, senhor, não, senhor. Tem bastante fêmeas também no exército, então, tipo, é um exército bem misto. E aqui eu tô quase contando a história de Silent Turtle e eu tenho que fazer um vídeo exclusivo para isso aí, né? A história do exército Silent Turtle, da marinha, da força aérea, a história da TES, que é a tropa de elite silentiana, inspirada no BOP, a SI, que é a Silent Intelligence, que seria tipo a CIA, o FBI no caso, não é a CIA não, é o FBI, a Silent Black Ops, que é inspirada na Black, as operações secretas da CIA, inspirada do jogo Black, entendeu? Tudo isso aí. Não é Black Ops do Call of Duty, tá, gente? É inspirado no Black. PS2, enfim. Porque eu nunca joguei o Black Ops, né? Eu nunca tive um Xbox, assim, tive Play 2, né? E nunca tive interesse em. Agora, né, que eu tô ganhando dinheiro em pegar um Xbox, né? Até porque eu não vou pegar só porque é modinha. Enfim. Nossa, 11h47, eu tenho que. Eu tinha que já ter saído já. Enfim. Continuando pra não perder o fio da meada, né? Aí o que acontece, gente? Nossa, eu falo muito isso, né? É outro vício de linguagem, mas eu faço isso pra começar a conversa. Continuar o assunto. Prosseguindo, o que mais eu posso falar sobre ele? O Blaze é um pônei branco de crina e azuis e até roupas azul choque.
Normalmente, se for pra mudar a tonalidade, é pra uma tonalidade mais escura no sentido das roupas. Mas geralmente ele vai usar preto ou azul choque. Blaze é um pônei da terra. Porque originalmente, quando eu criei ele no Pony Creator, que atualmente eu não tenho mais, porque meu celular antigo ele cabia, hoje em dia eu não consegui achar aplicativo para baixar de novo. Eu não sabia que você podia botar asa, acho que era esse o motivo. Eu não sabia onde botar chifre nem nada, mas eu, a princípio, eu criei um pônei e falei, um pônei deve ser isso aqui, né? E mesmo depois, quando eu criei, quando eu descobri chifres e asas, eu falei, acho que isso não é mais, não tá pegado do Blaze, porque o Blaze, ele é forte. Tanto que o Blaze tem inspiração no John Cena, no sentido da força e no ajuste de atitude, o golpe final. Que ele só veio usar tempos depois, porque no começo o Blaze era um sad boy, né? Blaze era um sad boy, tá ligado? Ele usava até o chapéuzinho, tanto que tem até uma arte que um carinha fez quando o Amino ainda tava em pé. Há muito tempo, né? No auge do Amino, né? Que ele fez do Blaze voando com o chapéuzinho do sad boy, sabe? Com o rostinho triste. É só um rostinho, tipo, dois pontos e o coisinha pra baixo. Enfim. O Blaze, ele já voou tecnicamente, e tecnicamente ele ainda pode voar. Por quê? O Blaze, desde o começo dele, ele desenvolveu um protótipo de asas que ele podia fixar nas costas dele. Porém, essas asas, elas só serviam para planar. O Blaze só era capaz de planar com essas asas, e eram asas metálicas, ferro, algo assim. Não se sabe exatamente do que elas são feitas. E sim, gente, não dá pra voar com isso, né? Se ela for inteiramente de ferro ou algo assim. Por isso que eu digo, não dá pra saber exatamente como ele fez ela. E ela só basicamente servia para planar. O problema é que no projeto inicial ela é uma coisa fixa, então não necessariamente ele podia sair correndo com ela sem que elas ficassem o tempo todo abertas, né? Isso aí é uma coisa que eu não pensei muito bem direito. E porque ela só estava disponível no Pony Creator. Tanto que tem as primeiras artes dele é ele com essa asa. Inclusive foi muito da hora quando eu descobri que você podia botar mais de um pônei no Pony Creator se você usasse um software de edição. Aí você só recortava o pônei e podia botar quantos você quisesse. Muito divertido. E bons tempos também, sem internet, sem nada. Enfim, isso é história para outro vídeo. Continuando as curiosidades. A marca azul que o Blaze tem na perna não é meia. Não são meias. É uma marca paterna dele. Porém, até hoje eu não defini direito qual é a cor dessa marca. Se é uma marca azul choque ou se é uma marca de um azul um pouco mais escuro desbotado. Então, eu sempre boto roupas de manga longa nele para esconder ela, mas a patinha dele sempre fica de fora. Só que você não tem como saber se é uma meia ou se é a pele dele. Portanto, é uma coisa que eu ainda não ajustei 100%. Tipo, é esse ponto. Prosseguindo. Não, eu quase tava contando sobre a história da família dele. Não, vamos falar isso em outros vídeos, senão a gente perde o foco, né? Enfim, 8 minutos de vídeo, que gostoso fazer vídeo assim. NoFap, cara, NoFap. Do nada eu tô falando de NoFap. Enfim. No começo o Blaze tinha. Curiosidade inútil. Blaze tinha orelhas pontudas de morcego, mas isso era mais um estilo do que um fato. No Pony Create Pony Town, ele tem orelhas normais. Aquela orelha lá era só tipo estilo, como se ele tivesse deixado ela pontuda, mas aquilo não é ele. É só uma orelha estilosa. Blaze é um pônei da Terra, portanto ele é um pônei forte. Ele, apesar de a ideia era para ele ser um pônei fraco, mais ágil. Mas ele é um pônei forte e ágil. Ele só não é tão ágil assim, mas ele é bem ágil e forte. Ahn, Em Silent Turtle. Em Silent Turtle, a ideia era pro Blaze ser apenas um pônei comum. Porém, entretanto, todavia, por ser uma cidade pequena, uma vila pequena, o Blaze, eu não sei, ainda não tenho certeza, mas ele pode ser considerado um herói local. Mas a ideia é que nunca fosse centralizado nele, e sim no exército em si, né? Um sentido coletivo. Mas, sim, o Blaze pode ser considerado, sim, um herói local, né? Tipo, nossa, uma lenda urbana. Enfim, eu quase falei da família dele, mas a ideia é ele, falar do Blaze. O que mais eu vou falar sobre o Blaze? No começo ele tinha cauda curta, depois, hoje em dia, que ele tem uma cauda longa.
Mas no começo ele tinha cauda curta, depois era uma cauda curta ajeitadinha, escovada. Aí hoje em dia é uma crina meio. É uma crina solta com algumas pontas, né? Tipo um metade escovado. Ela tem umas 2 ou 3 pontas. Bem estilosa. E é uma cauda longa agora, ele fica bem bonito. A crina dele é. Lembra uma onda de oceano. Só que atrás é sempre curtinho. A crina dele, a parte de trás da cabeça, é bem curtinho. Não costuma ser longa, mas eu estou vendo se eu mudo isso, né? Mas eu ainda estou vendo um jeito de deixar ele meio estiloso, estilo John Lennon. Sem ter que botar barba nele. Senão ele parece mais velho. Enfim, prosseguindo. Sobre o Blaze. Eu não sei mais o que posso falar sobre ele. O Blaze ele tem um livro no qual ele é o protagonista, chamado Equestria Drift. Ele é um dos 3 protagonistas, ao lado do Sam e do Tiger, que é um dos amigos dele. Enfim, ele é um dos protagonistas e ele é co-protagonista, se não outro protagonista, né? Do segundo livro que ele aparece, que é o da Waterglow. Oxi. Enfim, é... ele é protagonista e ele aparece no livro da filha dele. Apesar de ter muita cena com ele, faz parecer que ele é o protagonista, mas originalmente a filha dele é a protagonista do livro. Enfim, calma aí que eu tô me desconcentrando aqui com o ambiente. Pois é, aqui é ligo, gravo e gravo. E já tem 11 minutos de vídeo, cara. Isso aqui é bom. Como só tem uma imagem estática de fundo, é da hora a gente escutar esses vídeos enquanto faz alguma coisa. Joga um WWE, né? Joga um GTA, sei lá, limpa a casa. Mano, seria muito engraçado se alguém comentasse: mano, seus vídeos são tão bons que eu ponho eles pra escutar enquanto eu limpo a casa. Enquanto, sei lá, faço umas anotações. Ó, eu chego da escola e fico escutando seus vídeos enquanto faço anotação da escola. Bom demais, bom demais. Nossa, tô muito doido. Enfim, continuando, prosseguindo. Oxi, tem um troço aqui jogado aqui. Ah, é um cinto velho. Tá. Nossa senhora. Olha o naipe dos vídeos, mano. Ah, eu juro que eu não tô enrolando. Caraca. Enfim, continuando. Sobre o Blaze. Ele é inspirado. Personalidade é fogo. A personalidade dele é inspirada totalmente em mim. Ele é praticamente um Ponissona, apesar de eu já ter criado um Ponissona. Só que esse Ponissona que eu fiz foi inspirado no Twista. Sabe o rapper Twista? Aí eu era um pônei azul escuro de crina castanho escuro. Mas o Blaze, tecnicamente, ele é o meu Ponissona. E ao mesmo tempo ele não é. Tanto que eu até cheguei a criar uma história de que o Twista, que seria eu, sabia. Não, o Blaze sabia que ele era uma criação minha. Só que eu achei meio viajado e decidi não fazer um canon disso, tipo, deixar na história oficial. Enfim. Durante a invasão do Rei Sombra, do Rei Storm, não, do Rei Storm, o Blaze, junto com o exército sargentiano, prendeu uma divisão de soldados do Rei Storm que tentaram atacar a vila de Silent Turtle. Que nessa minha história, algumas divisões foram tomando outros lugares de Equestria, né? Foram atacando, já que Canterlot foi o primeiro lugar, né? Enquanto a Twilight estava afastada e tal. Olha, encontrei um protetor auricular. O meu protetor auricular perdido. Amém. Agora é só encontrar outro, provavelmente tá no chão. Enfim, continuando. Ele nessa época ele ainda era terceiro sargento. Ele só foi virar primeiro sargento recentemente, gente. Segundo sargento ainda não incluía, mas eu sei que de terceiro ele foi pra segundo, mas de segundo foi muito breve e aí ele já foi pra primeiro sargento. Por mérito, tá, gente? Você sobe. Eita, poxa. No exército haitiano você sobe de hierarquia por meritocracia, tá? Você nunca vai subir por eu sou amigo do dono, sou amigo do comandante. Não, se você for um inútil, inútil. Se você for alguém muito desajeitado, você vai ser manejado em algum lugar do exército. Eu sei que se você quer entrar no exército, você vai ficar, né? A não ser que você peça pra sair, mas você pode ser o cara mais ruim. Você vai ser bom em alguma coisa, alguém vai te encaixar, nem que seja na cozinha, sei lá, na música, ou sei lá, dobrando paraquedas, não sei. Ou nem que ele tenha que se transferir do exército pra marinha, da marinha pra aeronáutica. Pois é. E a aeronáutica, gente, é uma mistura de Pegasus com aviões. Como é que Silent Turtle produz aviões? Ninguém... Ai, meu Deus. Como é que eu
derruba essas coisas. Enfim. Como é que o Silent Third produz aviões? Eu não sei, gente. Porque Silent Third é uma vila muito pequena e não tem exatamente uma fábrica nela. Mas Silent Third tem alguns aviões, sim. Avião de caça, coisa assim? Também não, né? Mas ele tem alguns aviões. Não se sabe exatamente como nem onde eles produzem, né? Nem se sabe se essa coisa é céu aberto. Mas não importa. Talvez tenha, talvez seja um túnel. Produzir avião num túnel deve ser complicado, hein? Não importa. Eles conseguem camuflagem, tá ligado? Um manto invisível. Mas aí ficaria um campo aberto gigante sem nada. E esse é suspeito. Enfim, tô viajando. Essa história tá ali perto. Mais algumas curiosidades sobre o Blaze. Ele e a filha dele derrotaram um alicórnio de um reino caído, das ruínas desse reino. Aí esse alicórnio tentou fazer a filha dele virar a esposa dele para reconstruir um reino, na verdade para ser rei. Eu não sei se era pra ser. Não, não tinha súditos, né? Eram ruínas do reino. Acho que pra reconstruir o reino a partir das ruínas desse reino caído, né? Um unicórnio meio doido. Aí ele e a filha derrotaram ele. A filha com os poderes da água. E o Blaze chegou a dar um socão nele. Você acredita? O cara só tinha uma pistola, uma metralhadora e olha lá. Ele ainda chegou, foi na cara do helicóptero, deu um socão, estilo Chris socando a rocha no Resident Evil 5, saca? Nossa, que viagem. Qualquer dia eu conto essa história, mas é muito viajado. Nossa senhora, quando eu criar essa playlist da história dos meus ossis, vai ser muito doido escutar. Mas você sabe por que eu não gosto de criar muita história dos ossis? É porque eu vou alterando com o tempo, aí a gente cria muita inconsistência. Aí pra arrumar depois, gente, é horrível. Você tem que ficar recontando a história. Não que recontar a história seja bom, é bom porque você pode corrigir algumas coisas. Mas se a pessoa tentar fazer uma linha de, nossa, é desse jeito, a pessoa vai ficar confusa. Ela sempre vai ter que ver a história atualizada. E nossa senhora, nunca nem vejo inconsistências. Deixa eu ver o que mais dá pra falar sobre o Blaze. O Blaze, ele. No começo ele queria ver a validação feminina, mas ele não tinha. Depois da filha que ele foi começar a se sentir mais amado. E parar de buscar validação feminina, porque ele foi tendo a filha, as irmãs de alma. Ai, como é. E a irmã e a avó, as tias avós. As tias avós e a avó dele são pôneis lobas, tá, gente? Não esqueçam disso. Pois é. A mãe não, a mãe é uma unicórnio. O pai, ele é terrestre. Que eu tô ligado. Ué, mas eu criei ele, pô. Enfim. Aí o que acontece? Só que os pais dele vivem em Canterlot. O pai fundou Silent Turtle. Eu não lembro como ele conheceu a mãe dele, mas enfim. E eles foram tirar férias, né? Foram morar em Canterlot, que era o sonho, acho que dos dois. Era mais o sonho da mãe, mas os dois foram morar em Canterlot. Então o Blaze, ele meio que queria ser independente, não queria também depender tanto assim dos pais, né? Emocionalmente. Mas foi os pais dele que incentivaram ele a buscar esse propósito, né? Tipo, no sentido de, ó, você tem um potencial gigantesco, filho. Então vá e encontre seu destino. Porque lá você fundará um novo império emocional, né? Mas sempre estaremos aqui com sua base de lançamento. Muito lindo, muito lindo. Foi o pai dele que disse. Os pais, vai. O pai e a mãe, enfim. Ah, lembrando, o Blaze não é adotado, ele é biológico mesmo. Leitada, enfim. Vou parar antes que fique estranho. Eu acho que por enquanto, gente, eu vou falar isso porque já é meio-dia. Era botar meio-dia onde eu tinha que ir. Meu Deus, 18 minutos de vídeo, quase 20 minutos de vídeo. Que delícia gravar vídeo assim. O tempo passa bem rápido. Enfim, chega.